Certo dia eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para ela: você sabe por que eu entrei para a igreja e comecei a buscar Jesus? Por um único motivo, porque eu me apaixonei por Ele. Porque um dia alguém me disse que Ele me amou de tal maneira que Ele foi capaz de dar a vida por mim, um mero pecador, para me dar uma nova chance. E a partir daquele momento eu indaguei aquela pessoa: mas por que ele fez isso? E aquela pessoa simplesmente disse: porque ele te ama. Aquela frase entrou no meu coração e a partir daquele momento eu comecei a enxergar Jesus de uma outra forma. Ou seja, da forma certa. Eu comecei a entender que eu era um pecador, mas que existiu alguém que me amou de tal maneira que foi capaz de morrer no meu lugar, pagar pelos meus crimes, meus pecados, para me dar uma nova chance. E quando eu enxerguei isso, primeiramente eu me apaixonei por Jesus. Depois que eu vi o tamanho do seu amor por mim, eu me arrependi dos meus pecados. Ou seja, primeiro eu amei e me senti amado. Aliás, primeiro eu me senti amado, depois eu amei. E esse amor gerou em mim o arrependimento. E o arrependimento gerou em mim mudança de vida, transformação e o desejo de ser um novo ser. Sabe, muitas pessoas hoje estão entrando nas igrejas para buscarem uma transformação de vida, bens materiais, cura, restauração de uma família, riquezas, a bênção de Deus. Não estão buscando a pessoa de Deus, mas aquilo que Ele pode dar. O que eu quero te dizer é que isso não é errado. Porque Deus é abençoador. O que eu quero te dizer é que hoje as pregações e o chamado das pessoas para a igreja e para Jesus estão invertidos. As coisas estão se invertendo. Primeiro venha, conheça o Deus abençoador. Mas não é dessa forma. Quero fazer aqui um pedido às igrejas, sabe? Que volte a pregar o arrependimento de pecado. Sabe por quê? Esse evangelho pregado de forma invertida está fazendo com que muitas pessoas tenham uma fé superficial e às vezes elas acabam entrando buscando algo que não é a vontade de Deus e às vezes Deus não concede, elas acabam se decepcionando e saindo da igreja, abandonando a Cristo, porque o evangelho tem sido pregado de forma errada. Primeiro se chama o pecador ao arrependimento. Depois que esse ser humano, essa pessoa entrar e conhecer o Deus que perdoa pecados, o Deus que transforma, que gera uma nova vida, ele vai conhecer o Deus abençoador. Eu não estou dizendo aqui que você não deve buscar as bênçãos, que você não deve pedir a Deus, clamar por cura, transformação, restauração de família. Não. Eu estou falando que primeiro você tem que buscar se arrepender dos seus pecados, mudar de vida, para depois você começar a ter um nível de amizade com Deus e dali em diante você começa a ser abençoado. Então eu faço um apelo aqui, pregue o arrependimento de pecado, chame o povo a se arrepender, a abandonar a sua vida antiga e a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Primeiro apresente o Deus de perdão, para que depois eles conheçam o Deus que também restaura, o Deus que também transforma. Porque muitas pessoas hoje estão se decepcionando na igreja, porque o evangelho tem sido pregado de forma invertida ou até mesmo errada. Primeiro se prega o que se pode receber, o que Deus pode te dar, para depois falar de arrependimento. E muitas pessoas entram com uma visão do evangelho distorcida e acabam se perdendo, acabam se desanimando, se desligando da igreja por decepções. Vamos pregar o arrependimento, gente. Vamos falar que Jesus salva, cura, liberta, perdoa os pecados. E aí depois a gente fala das bênçãos que essa escolha pode trazer na vida de uma pessoa. Deus abençoe vocês, queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.